Na aula de hoje, o professor Algacir José Rigon faz uma síntese do conteúdo abordado na disciplina Filosofia da Educação. Entre os tópicos abordados estão principais conceitos, filósofos, filosofia na educação. Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos discutir e destacar alguns dos principais conceitos ligados aí à disciplina de Filosofia da Educação. Essa revisão sempre é importante, tanto no sentido de retomar os conceitos, pontuar aqueles conceitos que são mais importantes, né, evidentemente aos olhos aqui do professor, mas também no sentido de ter um pouco essa visão geral, essa visão mais de totalidade relacionada aí ao conteúdo. Então é sempre importante também que na medida aí que vão se passando os dias, as aulas, você possa também retomar aí as suas leituras, né, no sentido de retomar as leituras do livro didático propriamente dito, marcar aquilo que são as dúvidas, aquilo que são os principais conceitos, até para que a gente possa ter aí um melhor aprendizado nesse sentido. Bem, retomando então, já podemos destacar de imediato, né, como um dos pontos importantes, uma primeira definição de filosofia, que é um saber racional e crítico das condições de possibilidade da realidade experimental educativa aí em seu conjunto, né? Então, uma das primeiras definições já de filosofia, ou quando nós nos perguntamos o que é filosofia, de modo específico, o que é filosofia da educação, nós vamos ter aí essa ideia da reflexão de conjunto, né? Essa é uma das marcas importantes aí para se destacar em termos de estrutura filosófica. E aí, quando se trata da educação, evidentemente que essa marca ou essa definição precisa fazer justiça aí à área, né, da educação. Portanto, se trata de uma reflexão no sentido aí conjuntural, né, no sentido amplo, em relação às tendências aí, teorias pedagógicas, daquilo que se faz em termos de educação mesmo, a prática, a atividade do indivíduo, no caso do professor, em sala de aula. Então, a filosofia tenta aí elucidar um pouco alguns conceitos, né, de forma racional, crítica, percebendo aí então qual esse entroncamento entre as diferentes correntes, né, ou tendências ou formas de interpretações da atividade pedagógica, né? Então é um trabalho importante também nesse sentido. Uma outra questão ainda relacionada à filosofia enquanto definição é a ideia então daí de uma segunda definição, ou seja, enquanto um saber crítico que esclarece conceitos, os enunciados, as argumentações que educadores aí e pedagogos utilizam. Então, é sempre importante também destacar no sentido da filosofia, né, a argumentação. Aliás, isso é uma exigência, né, do filósofo mesmo, de quem está trabalhando com a educação, com a filosofia de um modo geral, né? Nós precisamos ter aí minimamente a capacidade de constituir aí bons argumentos. Quando nós falamos em argumentos, significa tecer reflexões que têm aí sim, né, uma base de reflexão teórica, né, um conhecimento teórico, mas também que possam fazer essa relação com a prática, né? Nós precisamos aí dar fundamentação para aquilo que são os nossos conceitos. E isso, inclusive, passa a ser, né, uma exigência de avaliação. Quer dizer, quando nós colocamos, né, ou construímos uma frase, um parágrafo, enfim, uma ideia qualquer, nós precisamos também fundamentar essa ideia. E isso vem com base nos argumentos. Então, o argumento precisa ser coerente, por exemplo, né? Precisa ser um argumento válido, né? Não pode ser falacioso, então, enganoso, qualquer coisa ligada a isso, porque nós teríamos, né, quer dizer, para quê, né? Para que dialogar, para que a educação, se nós tomamos por base coisas falaciosas, contraditórias, simplesmente não válidas em termos aí tanto de conhecimento, né, quanto em termos de educação. Então a filosofia procura aí também dar um sentido para essas reflexões, para que os enunciados, né, sejam postos de forma clara, né, ou então ao menos com uma certa clareza conceitual, né? Porque não raras vezes quando nós nos perguntamos sobre alguns conceitos, as pessoas, né, até utilizam aí vários conceitos no sentido comum, né? Às vezes eu até brinco, né? Você sabe de fato qual que é o conceito de garrafa? E as pessoas começam a dar exemplo, né? A garrafa é um recipiente para guardar água. Mas será que garrafa é isso? Não, bom, recipiente para guardar água não é só garrafa, né? Pode ser aí um vaso, pode ser uma panela, pode ser qualquer outra coisa. Bem, então, quer dizer, essa não é uma definição clara, por exemplo, de um determinado conceito. E a filosofia, então, procura fazer o quê? Tentar elucidar esse conceito, né? Pode ser o conceito de garrafa, nesse caso nós vamos trabalhar com conceitos pedagógicos, educativos. Então, precisa dizer, bem, né? Quer dizer, a garrafa aí
é sem dúvida nenhuma, né, um recipiente, mas também tem um gargalo aí, né, quer dizer, essa é uma outra característica importante. Então, quer dizer, procurar um pouco a essência dos conceitos, né, aquilo que faz dos objetos, então, vamos assim, a definição propriamente dita, enquanto significado, ou enquanto uso público, né, a forma em que nós podemos estabelecer de comunicação com os demais membros. Então, a educação também precisa transmitir esses conceitos de forma clara, né? O pedagogo, mais do que ninguém, precisa ter isso com clareza, né? Uma vez que vai atuar como um professor, que vai atuar como aquele que ensina, né? Então, a filosofia procura dar uma contribuição também dentro dessa perspectiva. Uma outra questão importante a ser destacada é que a educação, então, aparece sempre que surgem formas sociais de condução e controle da aventura de ensinar e aprender. A educação, então, ela sempre vai aparecer, tanto no sentido espontâneo quanto formal, toda vez que há um processo aí de ensino e aprendizagem, toda vez que há um processo de transmissão de cultura, de valores, de princípio, de formas de se viver, de formas de se comportar, nós temos a educação. Evidente, né, que aquilo que nos interessa de modo específico é a educação no âmbito formal, é quando a educação dispõe aí de um espaço e também vai dispor aí da figura do professor, do aluno, né? Essa é a educação que nos interessa, porque é uma educação formal e aí que é possível então haver aí intervenção, né, de forma intencional, racional, ou a própria condução do processo educativo. Ademais disso, a educação vai acontecer no sentido espontâneo, né? Quando o vô conta a história para o neto, né, como se vivia no tempo dele, como foram as aventuras, como ele conheceu a vovó e por aí vai, nós temos um processo, né, de ensino e aprendizagem que acontece de forma espontânea, né? Estão transmitidos aí alguns valores, né, algumas crenças, enfim, né, conhecimentos sobre o mundo. Então, evidentemente que nós temos aí também um processo de educação, mas nesse caso é espontâneo, tem um controle se o neto está prestando atenção, se ele aprendeu, se ele percebeu aquele conceito e por aí vai, né? Então, a educação que nos interessa, de fato, de modo específico no sentido da filosofia da educação, é a educação enquanto teoria pedagógica, ou seja, a educação formal. Um outro âmbito, né, uma outra questão importante a ser destacada é então que esse, né, é o nosso objeto propriamente dito, ou seja, o que trata de professores, alunos e a relação que se estabelece entre eles. Em termos de filosofia da educação, quais os modelos aí propostos ao longo dos tempos? Então, quando nós pensamos em termos de filosofia da educação, nós vamos pensar em relação aos modelos pedagógicos propostos ao longo dos tempos. E aí que vai aparecer, né, grandes teorias ou grandes marcos teóricos, como, por exemplo, a filosofia da essência, a filosofia da existência e mesmo a questão da filosofia dialética, né? É evidente, preciso destacar aqui, chamar a atenção, que não são só esses modelos os únicos, né, em toda a história da filosofia. A história da filosofia é carregada aí de pensamentos e de ideias que nós podemos dizer assim que fazem parte de tudo que é tipo de gosto, né? Então tem ideias para todos os gostos e tendências aí esperadas, mas alguns principais, né, precisam ser destacados, porque são esses que de alguma forma sustentam aí o trabalho pedagógico, inclusive na atualidade. E aí também, né, é importante destacar que nós estamos mencionando uma relação com a filosofia ocidental. Então tem a filosofia oriental e tem a filosofia brasileira propriamente dita, que pode seguir aí tendências diferentes, né, tomando por base autores também que advêm aí de outros campos, às vezes autores que advêm da sociologia, né, quando nós falamos aí da questão da filosofia positivista, propriamente dita, grande influência nós tivemos aqui no Brasil, né, desse pensamento do Augusto Comte, o mesmo do Durkheim, né, grandes representantes dessas tendências. Então nós temos isso, né, posto na educação e aí precisa se elucidar, porque nessa relação estabelecida entre professor e aluno, né, nesse tipo de contrato pedagógico, é que isso vai aparecer, né? Quer dizer, o trato que se dá, né, para o aluno e dispensado pelo professor tem aí, sem dúvida nenhuma, uma determinada visão, uma determinada concepção de como aquele aluno aprende ou de como deve ser conduzido o processo pedagógico. E é isso que nós precisamos ter claro, né, em relação aos diferentes modelos para depois fazer a opção, né? Não faria sentido se nós tivéssemos à disposição aí um único modelo, né? Quer dizer, seria como uma espécie de educação unilateral, né, numa única direção. Não, nós precisamos que o pedagogo conheça e tenha a seu dispor os vários modelos, depois sim, né, cada indivíduo aí faz uma opção, então,
de forma mais ou menos consciente a respeito daquilo que vai adotar. Então essa também é uma questão importante, nós precisamos destacar isso. Junto com essas tendências, né, a educação então passa a ser uma espécie de trânsito da natureza até a civilização. Quando falo de trânsito da educação da natureza até a civilização, destaque-se aí o processo pelo qual, né, se procura aí elucidar a mente do indivíduo, né, fazer com que esse desenvolvimento intelectual seja alcançado pelo indivíduo no mais alto patamar. Então nós pressupomos sempre que nós partimos de uma espécie aí de senso comum, conhecimento popular, e devemos chegar aí ao saber ou ao conhecimento científico, né? Então, quer dizer, elevar os indivíduos dessa condição. Uma outra questão importante também, né, que está implícita nesse conceito, é a ideia que nós passamos da condição de indivíduos no sentido animal para a condição de humanos, né, no sentido cultural, ou seja, em relação àquilo que determina a nossa vida, a nossa existência, não são mais aquelas leis biológicas instintivas, né? Nós devemos deixar de lado, né, ou então cada vez mais, né, suplantar, suprimir essa ação instintiva, né, e dar vazão a uma ação mais cultural. É para isso que nós aprendemos, por exemplo, formas de se comportar em determinados lugares, né? A própria regra de etiqueta, de alguma forma, né, indícios, né, assim, criados, né, em vários momentos para que se diga, olha, não dá mais para se comportar daquela forma, precisamos nos comportar de outro modo, né, de outra forma. Então, conforme o lugar, conforme o estabelecimento, conforme o tempo, né, conforme a cultura, nós vamos tendo aí formas, né, de se portar, de se comportar, de viver, de se relacionar com os outros e assim por diante, né? Então, a educação também é aquilo que propulsiona, né, quer dizer, de alguma forma, né, uma espécie de motor aí que dá vazão a essa passagem, né, de uma condição mais no sentido da natureza, né, ou de não conhecimento do mundo, para uma condição de maior conhecimento do mundo, né? Então, um indivíduo civilizado é aquele também que conhece um pouco mais a respeito do mundo, das relações, das atividades, e, enfim, né, aquele que está de posse aí do saber científico, do saber acadêmico, do saber escolar, e aí está pleno, né, também de sentido humano, né? Ou seja, vai deixando aos poucos aquela condição ou aquela forma de ação puramente animal, instintiva. Para além disso, ainda é importante dizer que se trata aí, dentro dessa perspectiva, então, os primeiros filósofos explicavam o mundo a partir de vários elementos. Tales vai dizer, por exemplo, que o princípio de tudo é a água. Anaximandro, o infinito indeterminado, Anaxímenes, o ar, Heráclito, o fogo, Pitágoras, o número, Empédocles, os 4 elementos, ou seja, terra, água, ar e fogo. Então, os filósofos, né, também vão se ocupar aí de explicar o mundo, explicar as relações sociais, explicar aquilo que dá sustentação à vida a partir de vários elementos, né? Então, alguns filósofos vão encontrar, por exemplo, na harmonia do número, a explicação de tudo, né? Nesse sentido, então, é que nós vamos ter aí os pitagóricos, né, explicando o mundo a partir das leis matemáticas, de alguma forma. Ou outros filósofos, né, que vão colocar a ideia de que o ar é o princípio de tudo. Por que o ar é o princípio de tudo, né? Porque eles faziam alguns experimentos, né, um tanto simples, que quando fechavam qualquer ser dentro de um determinado vidro, né, um ser vivo, poderia ser uma planta, um animalzinho qualquer, esse ser acabava morrendo, né? Quer dizer, nem o fogo sobrevivia, né, fechado aí dentro do vidro. Então, quer dizer, para eles era o bastante para dizer que tudo advinha do ar. Ou então outros, né, explicavam aí, por exemplo, que tudo viria a partir da terra, né? Agora outros iriam dizer, não é a partir da terra, é a partir da água, porque a terra seca não produz nada, agora coloca água, né? Então, na medida em que chovia ou que se colocava água em algum lugar, nós tínhamos aí plantas nascendo. Então, quer dizer, são explicações dessas mais diversas que fizeram parte também desse cenário inicial das explicações a respeito do mundo, né, da vida, de como surgem as diferentes questões aí a respeito, né? Isso acaba implicando, sem dúvida nenhuma, também nos processos educativos, pedagógicos, porque a forma como se ensinam as crianças, né, a respeito dos fenômenos do mundo passa também por essas compreensões ou interpretações a respeito da origem da vida, né, onde como se explicam as coisas de um modo geral. Ainda, né, é importante dizer e destacar aí que em relação a essas perspectivas, o que caracteriza o discurso falso, então, o erro, o incorreto, é dizer o que é como não sendo, e o que não é
como sendo, né? Então, uma das grandes questões importantes discutidas aí no âmbito da filosofia também é falar aquilo que é verdadeiro, é falar aquilo que é correto, né? Então, nós precisamos, evidentemente, evitar as contradições, ou seja, não adianta no momento dizer aquilo que é, né? Quer dizer, só porque é favorável, né? Como se fosse aí uma espécie de mentira, né? Aquilo que os filósofos estão discutindo aí, de algum modo, né, essa ideia, né, do mentir. Lógico, né, que aqui eles não falam da mentira propriamente dita, né, mas é uma espécie de ilusão de consciência, de ilusão das explicações. Então, não raras vezes, alguns filósofos, né, e depois nós vamos falar dos sofistas, eles acabam explicando o mundo, né, a partir daquilo que lhes convém em determinados momentos, né. Então, em determinado momento eles falam que é, depois logo em seguida eles falam que aquilo não é, né, e acabam induzindo aí as pessoas ao erro, à falsa consciência, né? Então isso também é um problema e nós devemos cuidar sempre quando nós falamos, aí, quando nós tratamos de uma reflexão filosófica, né? Por isso que quando nós pensamos no argumento, ele precisa ser encadeado, né? Ele precisa ter certa coerência e coesão interna também, para não se revelar em última instância falso. Ainda, né, é preciso salientar em relação a essas características, né, aquilo que marca a essência da filosofia, ou seja, né, a ideia de que se trata de uma atitude em relação à totalidade dos objetos e o caráter racional cognitivo dessa atitude, né? Então, duas coisas importantes aí. Primeiro, se trata de um saber no sentido racional, né, ligado aí ao aspecto cognitivo, então a procura pelo conhecimento, pela sabedoria, pela verdade. Agora, essa procura também não pode ser simplesmente, né, uma procura amorfa, né, ou seja, que diz respeito a uma coisa específica, particular. Não, ela precisa estar ligada a uma determinada totalidade, porque é aí que também vão aparecer as possíveis contradições. Então, a filosofia, né, ela tanto se preocupa com o conhecimento, com a verdade, né, com a ciência, nós falamos aqui em teoria da ciência também, mas de modo específico, né, enquanto um saber que abrange aí a totalidade dos objetos, né? E não faria sentido filosofar se não se dissesse respeito à totalidade dessas perspectivas, né? Ainda em relação a isso, né, nós apontamos aí como importante, nas palavras de Hessing, que a filosofia é a tentativa do espírito humano de atingir, então, uma visão de mundo mediante aí a autorreflexão sobre suas funções valorativas, teóricas e práticas, né? Então, quando nós falamos aí da reflexão, nós também falamos aí no sentido do valor, né, daquilo que são as preferências das pessoas, são as preferências dos homens, e aí evidentemente fazendo essa ponte com as classes sociais, com os grupos sociais. Grupos diferentes atribuem valores, né, ou preferências diferentes para os objetos. Valor, quando nós falamos de valores sociais, como é que nós ensinamos valores? Em tese, né, nós podemos dizer que até nós nem ensinamos valores. Eles aparecem na nossa vida, né, como níveis de preferência em relação a alguns objetos, em relação a alguns comportamentos. Então, alguns comportamentos nós preferimos, outros nós evitamos. Nós temos aí estabelecido alguns valores. Algumas formas, né, de ser, de vestir, alguns objetos nós preferimos, outros nós evitamos. Se trata aí de um processo de valoração. E também, evidentemente, de uma ligação entre teoria e prática. Então, são duas coisas importantes que estão associadas aí. E a filosofia não faria sentido se não tivesse essa ligação também com a prática. Quando nós falamos de prática, evidentemente que para a filosofia está conectado também à ação ética, ao agir humano. Então, essa que é a grande tendência aí do conhecimento filosófico, né? Pensar as questões práticas do agir humano. O agir humano, né, preciso que se diga, ele é sempre aí flexível, né, variado. Nós nunca temos um agir humano exato. As pessoas não agem da mesma forma, por mais que sejam gêmeos, né, se nós olharmos no sentido genético. Não, nós temos pessoas que agem de formas diferentes, né, a todo momento, mas elas podem ter aí uma ação mais ou menos padronizada, né, ou aquilo que dentro dos valores, dos níveis de preferência estabelecidos na sociedade pode ser um agir comum. Então, por exemplo, as pessoas não matam, né, o que é não matar? Né, um nível de preferência estabelecido enquanto um valor comum para as pessoas, então as pessoas agem também pautadas nisso. Então se trata de uma reflexão nesse sentido. Na educação, da mesma forma, né? Nós temos níveis de preferência, ações que precisam ser, vamos assim, formatadas e formuladas, depois logo em seguida padronizadas, né? A partir desse processo de sistematização. E encerrando, né, essa nossa primeira reflexão, apenas ressaltar então
que é uma tentativa também de explicar o conhecimento, né, que é dado aí a partir do dogmatismo, né? E nesse caso, muitas vezes, o dogmatismo se transforma em seu contrário, ou seja, o ceticismo, né? Nessa tentativa, então, de compreender os problemas sociais, né, essa relação com a reflexão, inclusive com a autorreflexão, nós temos aí os valores atribuídos às nossas ações, e aí as pessoas, né, não raras vezes, podem atribuir a isso, né, um valor, quer dizer, inflexível, ou seja, aquilo que é dado como eterno, como válido para sempre, e as não raras vezes com base numa determinada autoridade, né? Então nós temos uma espécie de conhecimento dogmático que não muda nunca, né? Uma espécie de conhecimento imutável, né? Ou seja, nem se questiona, né? Simplesmente se aceita e aquilo é tomado como um conhecimento verdadeiro, eterno nesse sentido, né? Então essa é uma perspectiva também de ação, né, que está ligada aí aos processos, né? Na educação isso também acontece, né? Como nós tomamos uma determinada posição, diz, olha, só isso funciona, né? Não adianta vir aí com outras teorias. Então essa é uma perspectiva posta, né? Importante. E às vezes isso pode se revelar, inclusive, no seu contrário, que é quando, né, nós falamos aí então do ceticismo, ou seja, nós acabamos relativizando, diz, olha, tanto faz, qualquer coisa que você faça vai dar na mesma, ou então se diz, olha, há uma impossibilidade de conhecimento, nós não podemos conhecer isso, né? Façam o que quiserem, mas isso não é possível de ser conhecido, né? Então, ou se aceita, ou se nega sempre, né? Então, essas são também aí possibilidades em relação à perspectiva do conhecimento, né? Ou aceitar uma verdade como eterna, ou simplesmente, então, negar determinada verdade, negar determinado conhecimento. Você que nos acompanhou, responda, então, o nosso quiz corretamente. Quando falamos nos modelos pedagógicos propostos ao longo dos tempos, nos referimos a filosofia da educação, B, teoria do conhecimento, C, dialética, D, teoria da essência e teoria da natureza. A alternativa correta é a letra A, filosofia da educação. Parabéns a você que marcou a alternativa A, filosofia da educação, pois o grande objeto da disciplina é exatamente discutir os diferentes modelos pedagógicos que foram propostos aí ao longo dos tempos, né? E essa é a nossa tarefa também enquanto filósofo, enquanto educador, ou seja, desvendar, descobrir quais são esses diferentes modelos, quais são as diferentes perspectivas de atuação em termos de sala de aula, ou então em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Em relação a essa nossa reflexão sobre as possibilidades aí do conhecimento, é sempre importante destacar que ao longo da história nós vamos ter aí autores, filósofos que foram afirmando coisas diferentes ou possibilidades diferentes de conhecimento. E aí as explicações também puderam ser as mais variadas, ou seja, explicações racionalistas, né, puramente baseadas na reflexão, né? Nós já falamos de alguma forma do exemplo do filósofo, né, Immanuel Kant, ou então em filosofias, né, ou explicações tendencialmente metafísicas, empiricistas, né, baseadas apenas na prática, ou seja, nas condições da experiência, daquilo que se efetiva enquanto prática, né? Se não pudesse ser provado na prática, não seria um conhecimento possível. Então, são explicações nesse sentido que foram dadas aí pelos filósofos ao longo dos tempos, ao longo das eras. E aí é importante, então, sempre se perguntar, né? Se o conhecimento é possível, né? Então, quer dizer, sobre a possibilidade do conhecimento, qual seria, então, a origem do conhecimento? E a grande pergunta que surge é, quem pode conhecer? O sujeito ou o objeto? Então, se nós tomarmos também a partir do pensamento dos filósofos gregos, eles vão centrar toda a possibilidade do conhecimento dada a partir do objeto. Ou seja, basta descobrir qual que é a essência do objeto, que nós vamos descobrir, evidentemente, qual que é a verdade sobre aquilo, né? Então, se nós tomarmos novamente o exemplo da cadeira, ao descobrir a essência da cadeira, né, encosto, assento e o apoio, né, aos pés, isso é o conhecimento verdadeiro
do objeto, né? Ou então esse é o conhecimento verdadeiro que é dado a partir do objeto. Então basta, nesse caso, para os gregos, conhecer o objeto, né? Ou seja, descobrir aí a essência. Agora, se nós passarmos, né, se nós virarmos de ponta, né, fizermos uma revolução aí copernicana nesse sentido, né, e nós já chegamos aí nos filósofos modernos, eles vão dizer que o conhecimento depende do sujeito. E é o sujeito que conhece, ou seja, o conhecimento faz uma espécie de projeção para o mundo, né? O próprio Freud vai falar isso, né? Que nós projetamos no outro aquilo que nós somos, né? Nós até poderíamos dizer no sentido aí dos ditos populares, né? Cada um fala daquilo que tem abundância em seu coração, cada um conhece naquilo que já está posto nele. Então, quer dizer, o conhecimento nada mais seria do que uma espécie aí de projeção do sujeito, do indivíduo nos objetos, no mundo, e aí o conhecimento seria dado a partir das condições a priori, né? Então nós não raras vezes polarizamos essa questão do conhecimento. E aí ainda uma terceira via possível, que é a questão do conhecimento ser dado então a partir do diálogo, a partir da linguagem propriamente dita, que é o processo de reflexão. E aí não estaria nem no sujeito, nem no objeto, né? Um pouco essa perspectiva também pós-moderna de conhecimento, né? Que nós falamos então a partir da linguagem, das questões linguísticas propriamente ditas. Uma outra questão ainda a ser referida, né, nessas discussões é então discutir aí, né, qual das ciências é capaz de conduzir o homem para o caminho do bem. Ou então, qual das ciências apresentadas é capaz de conduzir o homem na direção do bem viver. Então, uma questão importante sempre ao se pensar a ciência, nesse caso, de modo específico, as implicações para a educação é qual dessa ciência, qual dessas tendências, né? Nós falamos sempre de ciências aqui no sentido plural, porque parece haver mais de uma ciência, né? Aquilo que se fazia em termos de teoria da essência, se revelou ser uma ciência. Falha ou não, quer dizer, só se revelou isso, nós só conseguimos apontar falhas ou problemas a partir de uma outra perspectiva científica, que por sua vez é superado por uma terceira, por uma quarta e assim por diante. Então, o fato é, nós temos aí várias ciências, né? Nós temos várias perspectivas, o conhecimento acaba se tornando aqui um tanto relativo. Em vista disso, né, a pergunta é, qual que é dessas ciências, né, a melhor ou a capaz de conduzir o homem a uma situação de bem viver, a um estado, né, de bem viver? Então essa é a pergunta importante que se deve fazer, inclusive, no âmbito da educação, porque nós, né, ao fazermos a opção por uma ou outra ciência, nós precisamos ter essa preocupação de conduzir o homem, né, de conduzir a vida das pessoas no sentido aí de uma vida boa, né, de uma vida tranquila, ou simplesmente formar homens, formar cidadãos para que façam o bem, né, para que atinjam aí um pouco esse ideal. Uma outra perspectiva ainda ligada a isso, né, é que percebe-se então que o homem não é somente um legado morto, né, ou determinado aí biologicamente. Isto é, há muito aí de pensamento, de cultura e de produção humana, né? Então o homem, diferente dos animais ou diferente de qualquer outra espécie, é muito mais do que um ser determinado aí biologicamente. O homem, quer dizer, tem cultura, né? Tem muito aí daquilo que ele mesmo produz e acaba se produzindo, né? Ou seja, ao produzir-se, dentro aí daquela perspectiva dialética que nós discutimos, na medida em que o homem produz o mundo, transforma a natureza, ele acaba se transformando aí a si mesmo. Então, dentro dessa perspectiva, o homem, muito mais do que determinado biologicamente, é determinado por aquilo que ele mesmo produz, né? Pela cultura ou pela natureza que ele vai formando. Se nós olharmos hoje, né? Quer dizer, nós somos grandemente determinados pelas nossas condições, né? Você seria capaz, por exemplo, de imaginar uma vida no mundo que não tivesse luz, que não tivesse geladeira, que não tivesse carro, que não tivesse algumas coisas que nós temos hoje? Quer dizer, praticamente impossível. Então parece que a nossa vida passa a depender de algumas coisas, né? Inclusive para alguns aí, assim, mais afeitos a esse processo, parece que a vida passa a depender de coisas inclusive pequenas, de um celular, quer dizer, ninguém mais vive sem um celular, sem internet, sem um computador. Quer dizer, que mundo nós estamos? É um mundo que é determinado, que é produzido pelo próprio homem, né? Então condicionado aí para além das estruturas biológicas, né? E essa é a situação na qual nós nos encontramos, e é importante, né, que em educação também se esteja pensando um pouco a partir dessa perspectiva enquanto definição do homem. Ou para além disso, né, os conteúdos, portanto, são diferentes, mas remetem a uma única forma, ou seja, se dar conta de que o homem
pensa, produz e é resultado aí de sua atividade no mundo, né? Então, os conteúdos também, aquilo que vai mudando de época em época, né? Por mais diferente que seja, por mais promissor, né? Melhor ou às vezes pior, nós podemos questionar sempre essa condição, né? De melhor, de, bem, está produzindo aí avanços, né? Ou estamos retroagindo no sentido humano. Bem, apesar dessa discussão, né? O fato é, o homem é sempre quem produz, né? Ou reproduz esse mundo, cria esse mundo. E cria a partir do quê? A partir da sua atividade, né? A sua atividade vital, a partir do trabalho, a partir daquilo que nós fazemos cotidianamente. Então, de alguma forma, nós todos somos responsáveis, ou por fazer, ou até quando deixamos de fazer em alguma medida, né? Quer dizer, não é só o fato de fazer, o fato de deixar de fazer também tem consequências. Quer dizer, quando você faz, às vezes você peca por estar fazendo algo errado. Mas quando você não faz, né? Quando nós pensamos em algumas questões que nós não fazemos, nós podemos dizer, olha, eu poderia ter feito, poderia ter influenciado, poderia ter modificado, poderia ter dado uma determinada ideia, né? E dado um outro rumo para tal situação, mas eu não dei, fiquei calado, então quer dizer, as coisas ficam do jeito que estão, né? Ou acabam tomando aí caminhos desconhecidos, alheios àquilo que o indivíduo estava pensando, imaginando. Uma outra situação, ainda associada a essa perspectiva, é o fato então de que os pensadores clássicos privilegiaram aí interpretações que consideraram então ser a essência anterior e aquela aí que de alguma forma vai condicionar a existência. Então, uma das perspectivas mais clássicas de pensamento é dizer aí então que a essência, né, é anterior, que nós temos uma essência ao nascer, que nós temos um ideal a ser realizado e é interior à nossa existência, né? E aí, ao existir, nós apenas vamos, assim, usufruindo daquilo que nós já somos portadores a priori. Portanto, né, nós já nascemos determinados, já nascemos com alguns dons, já nascemos com algumas características. Para a educação é necessário apenas descobrir quais são esses dons, quais são essas características, para que lado o olho do aluno está brilhando e direcionar a educação dentro dessa perspectiva, né? Esses são os clássicos aí da teoria da essência. Ainda, né, associado a essa perspectiva, os pensadores modernos, né, por seu turno, então, eles vão se opor e questionar essas posições metafísicas e indicavam ao contrário, ou seja, a primazia da existência, né, natureza, sobre a essência. Então, os pensadores modernos, filósofos modernos, vão indicar exatamente ao contrário, ou seja, nós não nascemos determinados com algumas tendências a priori, né? Nós antes nascemos igual um balde vazio, né? Uma tábula rasa, uma folha em branco, se quiserem, que aos poucos vai sendo preenchida pela história da nossa vida, por aquilo que nós vamos vivenciando cotidianamente. Então nós nascemos nessa condição para os pensadores modernos, né? Nós não somos determinados e nem temos um caminho, um destino previamente traçado. Ao contrário, na proporção em que nós vamos vivendo, nós vamos preenchendo isso, né? Nós vamos nos formando. E aí, em termos de educação, é importante que o indivíduo faça o máximo de experiências possíveis, tenha o máximo de atividades, vamos assim, para desempenhar. Por quê? Porque é isso que vai garantir uma formação ampla. Caso contrário, se ele fizer a vida inteira uma única atividade, ele vai ser dirigido por aquilo. Se ele só pensar em ser um musicista, pode ser que ele passe a vida inteira sendo apenas musicista. Agora nós temos aí todas as possibilidades ao nosso alcance, né? Então nós podemos ser musicistas, nós podemos ser grandes intelectuais, nós podemos ser jogadores de futebol, nós podemos ser as mais variadas formas, né? As mais variadas coisas que nós desejarmos, contanto que nós tenhamos essas experiências e nos formemos, né? Desenvolvamos essas habilidades, essas aptidões. Então esse era um pouco o pensamento também dos filósofos modernos aí. E de outra forma, né? Então talvez seja possível ainda explorar aí uma terceira posição, ou seja, uma concepção de gênese ativa, em que o homem é criador de seu próprio meio e também aí de si mesmo. Então uma terceira posição, né, ainda salta aos olhos, de modo especial a partir do pensamento de Karl Marx, né, ou daquilo que se concebe enquanto materialismo histórico dialético, na qual o homem é concebido como o criador, né, do meio, criador da natureza, e ao criar a natureza, ao modificar a natureza, ele acaba modificando aí a si mesmo, né? Se nós olharmos, e mais uma vez aí,
toma a ideia de comparar-nos com os animais, nós vamos ter aí o animal enquanto apenas um ser passivo, né? Enquanto alguém que apenas se adapta à natureza, se adapta às condições que a natureza oferece. O homem, ao contrário, é um ser ativo, ou seja, não somos nós que, em última instância, nos adaptamos ao meio, à natureza. Nós fazemos o contrário, adaptamos a natureza a nós. Então, o homem, quando está com frio, né, não desenvolve pelos maiores, né, para suportar o frio. Ao contrário, nós desenvolvemos vestimentas, roupas, ar-condicionado, né, ar quente e por aí vai. Então, quer dizer, nós modificamos as condições da natureza e não as nossas próprias condições. E é isso que faz, inclusive, né, o homem, uma das únicas espécies que pode habitar qualquer canto, né, do planeta, qualquer canto do mundo. Ou seja, nós podemos habitar em lugares onde a temperatura, né, é negativa, lá 30, 40, 50 graus negativos, ou então, inclusive, onde há temperaturas elevadas aí, né? É possível graças exatamente a esse processo no qual nós adaptamos a natureza a nós e não nós nos adaptando à natureza. Por isso o homem também é considerado a partir dessa perspectiva enquanto uma gênese ativa, né? Enquanto um ser ativo que cria o mundo, modifica o mundo e ao modificar o mundo acaba modificando aí a si mesmo. Outras questões ainda relacionadas a isso, né? É a ideia então do Platão, aí, que foi quem realizou aí a primeira grande sistematização da filosofia, né? E o problema do Platão seria possível, né, superar o nível do empírico? Então, para o Platão, né, a grande questão no sentido da filosofia clássica é a Uma ameaça possibilidade foi de detectada. superação desse nível empírico, dessas condições que nós vivemos no sentido do mundo empírico, né? Para o Platão, esse mundo não seria um mundo real, seria mais ou menos um mundo das sombras, né? Um mundo imperfeito, e a grande preocupação dele era a possibilidade de superar isso. Evidentemente que para o Platão isso seria possível, né? Embora de certa forma penoso, né? Difícil, mas seria possível, né? Contanto aí que nós atingíssemos então um outro mundo, o mundo das ideias, ou então comungássemos aí dessa essência superior, né? Das formas perfeitas, né? Então um processo totalmente difícil aí, muito bem dito, né, e expressado por Platão, né, quando ele fala aí da alegoria da caverna, né, de alguma forma, então do mito da parelha alada, quando ele coloca aí o homem, né, e o mundo dentro de uma perspectiva dual, né, como se houvessem duas tendências no homem. Então a ideia é sempre dar vazão a essa tendência que nos puxa para cima, né, dentro dessa perspectiva que procura o bem, procura as coisas boas, né, indiferente, portanto, das questões mundanas, né. E o cristianismo, né, que vem logo em seguida, também vai se adaptar, né, então, a isso, né, dizendo aí de alguma forma, então, que a alma é prisioneira do corpo, né, da matéria, por isso apenas percebe as sombras do real, né, percepção empírica por meio aí dos sentidos, né. Então essa ainda é um pouco a visão do Platão, né, mais adiante nós já vamos mencionar, né, aceita aí pelo cristianismo também, né. Então nós temos sempre uma divisão, né, alma e corpo, né, ou o mundo em dois, sempre colocando aí a alma como prisioneira do corpo, né, enquanto o corpo, né, quer dizer, uma matéria, algo que precisa ser superado. E dentro dessa perspectiva da superação, evidentemente, se exalta então essas perspectivas, né, o conhecimento que vale, por exemplo, o conhecimento intelectual, não o prático. Até hoje, se nós olharmos para a nossa sociedade, nós assim, não valorizamos o trabalho manual, né? Então pense no trabalho do gari, é pouco valorizado em relação ao trabalho intelectual. Então nós temos sempre essa diferenciação, isso nasce inclusive lá com o pensamento do Platão, né? A despeito dessas ideias, né, aparecem outras aí, né, a partir do Aristóteles, por exemplo, né, o Estagirita, que fala de forma e matéria. Nesse sentido, a ciência é o conhecimento aí das formas substanciais, né? Então, para esse outro pensador, o Aristóteles, também é importante aí destacar, então, mais ou menos essa mesma visão. Isso vai ter uma influência, né, mais adiante na Idade Média, onde há aí uma adaptação do pensamento aristotélico também ao cristianismo, né, fazendo aí uma ponte, né, assim, elaborando, né, uma grande discussão a respeito das questões ligadas à razão e as outras questões ligadas aí mais à fé, né, como se fossem tendências opostas, né? Ou então aquilo que vai estar calcado mais no mundo substancial, né, concreto, empírico, ou então o mundo aí das formas, né, um mundo estranho até no sentido da matéria, né, do dado empírico, né? Para Aristóteles, evidentemente, tudo está associado ao mundo da natureza e aquilo que cabe dentro, né, desse nosso mundo
ligado, portanto, e pelas questões materiais, empíricas, né? Então nós temos aí uma sequência também de ideias, né, de transformações que acontecem, né, numa passagem aí do ato sempre, né, quer dizer, ou elas culminam no ato, né, estão dadas em potência, né, em alguma essência, em algum lugar, né? Então, portanto, sempre realização aí de formas substanciais. Ou de outro modo, né, nós ainda podemos dizer que o cristianismo, então, é quem se adapta aí facilmente a essas concepções e vai propor aí de um lado, né, essa realidade verdadeira, eterna e espiritual, e de outro a realidade aparente, temporal e corrupta, né? Então o cristianismo dado aí a partir da Idade Média, então quer dizer, é quem se adapta a essas tendências, né, e vai afirmar aí coisas que vão estar associadas a essa mesma concepção dual. Isso tudo, evidentemente, vai desembocar naquilo que é a visão, né, do ensino tradicional, né, ou daquilo que é um ensino aí pautado numa pedagogia totalmente disciplinadora, né, uma pedagogia que tem em vista, de alguma forma, a autoridade, né, porque você concebe que os indivíduos, né, os meros indivíduos mortais não teriam acesso, né, ao conhecimento e não conseguiriam isso por si só. E aí, para encerrar um pouco essas discussões, também apontar como um dado importante, né, a teoria aí do pecado original, que introduz então claramente esta distinção entre os dois mundos, ou seja, o lugar das bem-aventuranças e o lugar aí da perdição, né? Então essas teorias, né, formam a base daquilo que nós vamos chamar de pedagogia tradicional. Evidente, as teorias que vêm depois, né, elas vão fazer aí, vamos dizer assim, uma espécie de tentativa, né, de contradizer, né, de mostrar os erros, os equívocos dessas teorias, né, desses problemas, né, e vão procurar aquilo que para essa teoria talvez seja o mundo da perdição, para outra teoria vai dizer, não, esse é o nosso mundo, né? Se nós pegarmos os pensadores modernos, vamos dizer, olha, o mundo, o paraíso é aqui na Terra, né? Não é no céu, é aqui que nós devemos constituir e construir uma vida boa, um lugar para se bem viver, né? Então, quer dizer, essa é a preocupação, por exemplo, dos modernos. Já os dialéticos, né, vão apontar ainda uma outra posição, né, dizendo, olha, não é aqui nem acolá, né? Quer dizer, é o homem que ao produzir, né, vai criando o mundo, vai sendo modificando, né, vai valorizando coisas diferentes, né? Então, quer dizer, a sociedade, os valores, o conhecimento está em constante transformação. Então, são posições diferentes aí, derivadas desse grande eixo comum, né, vamos assim, clássico, que é a teoria da essência, né? Então, nós vamos tendo aí várias outras tendências, várias outras teorias filosóficas, né, que vão aparecendo exatamente para dar conta dessas preocupações em relação à explicação do mundo e também em relação às atividades pedagógicas, né, a forma como nós devemos conduzir aí as aulas ou as atividades então relacionadas à educação de um modo geral, implicando inclusive, né, na escolha daquelas disciplinas que vão fazer parte do currículo ou naquilo que vai ser a atividade do aluno propriamente dito. Bem, com isso nós encerramos então as nossas aulas, nós não estaremos mais nos vendo, né, em teleaulas propriamente dito, mas eu ainda fico disponível aí para conversar com vocês em outros momentos, né, tirar dúvidas via plataforma, via fóruns, e nos vemos então numa próxima oportunidade.